Olá, eu espero que você esteja muito bem. Você, as pessoas que você ama, estejam na paz do Senhor. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2026, quinta-feira. Comemoramos hoje a festa de Santa Águeda, Virgem e Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de sabedoria que sopras onde queres, retira de nós o peso das seguranças supérfluas. Que, exemplo de Santa Águeda, tenhamos a coragem de professar a fé que liberta, caminhando com leveza e confiança no cuidado amoroso que vem de ti. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro de Reis, capítulo 2, versículos 1 ao 4 e 10 a 12. Aproximando-se do fim da sua vida, Davi deu estas instruções ao seu filho Salomão: Vou seguir o caminho de todos os mortais. Sê corajoso e porta-te como um homem. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, observando os seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E assim serás bem-sucedido em tudo o que fizeres, em todos os teus projetos. Então o Senhor cumprirá a promessa que me fez, dizendo: Se teus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, com todo o seu coração e com toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor ao trono de Israel. E Davi adormeceu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. O tempo que Davi reinou em Israel foi de 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão sucedeu no trono a seu pai, e seu reino ficou solidamente estabelecido. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Salmo responsorial, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Dominais todos os povos, ó Senhor. Dominais todos os povos, ó Senhor. Bendito sejais vós, ó Senhor Deus de Israel, o nosso Pai, desde sempre e por toda a eternidade. A vós pertencem a grandeza e o poder, toda a glória, esplendor e majestade. A vós, Senhor, também pertencem a realeza, pois sobre a terra, como rei, vos elevais. Toda a glória e riqueza vem de vós. Sois o Senhor e dominais o universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo afirma e tudo cresce. Dominais todos os povos, ó Senhor. Dominais todos os povos, ó Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Jesus disse ainda: Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo.
palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o envio dos discípulos por Jesus revela uma lógica do reinado de Deus. Aquela que viemos falando na liturgia dessas semanas, de que a autoridade não nasce do acúmulo de poder, de dinheiro, de riquezas terrenas, mas do despojamento. Jesus envia seus discípulos usando o termo grego exousia, que quer dizer autoridade, poder. Mas Jesus faz uma inversão no sentido da autoridade e do poder, como nós vimos no Antigo Testamento. Aqui, essa autoridade e poder não significa o domínio temporal sobre as pessoas, mas o contrário, o poder de libertar a vida das amarras que oprimem essas pessoas, tanto as amarras espirituais, como os espíritos impuros, mas também doenças emocionais, psicológicas e ainda as opressões materiais, econômicas, políticas, sociais, culturais. Jesus quer uma libertação integral das pessoas. Quando o Evangelho fala de cura, é essa cura integral, essa cura que liberta para o valor da vida, para a vida em abundância, como Jesus diz. Ao pedir que não levem pão, sacola ou dinheiro, o Mestre ensina que a missão depende do reconhecimento do outro, da outra. A missão depende que aqueles e aquelas que são quem vai receber a palavra do Evangelho a acolham de coração. Porque se não acolherem, Jesus diz o que fazer. Que os discípulos simplesmente saiam dali e inclusive sacudam os pés, a poeira dos pés, em testemunho contra aqueles que não quiseram acolher. Isso não quer dizer que os discípulos tenham que ficar com raiva, Não, de forma alguma. O que Jesus quer dizer, no contexto da leitura, é justamente um gesto daqueles que não acolheram os profetas como seus pais, aqueles profetas que foram mortos por Jerusalém. Então, a missão depende do acolhimento das pessoas. Santa Águeda, qual comemoramos hoje a festa, e você pode encontrar no nosso YouTube e Spotify depois uma pequena formação sobre ela, sobre a história dela, ela viveu esse despojamento radical que Jesus pede. Ela entregou sua própria vida, entendendo que sua maior riqueza é a fidelidade ao projeto de Jesus. Ser corajosa, ou nós hoje sermos corajosos, como Davi pediu a Salomão, significa ter a audácia de viver com o essencial, combatendo a cultura do descarte, do egoísmo, para que as pessoas possuam a cura e a libertação, para que as pessoas possam de fato viver a vida em abundância, a vida com qualidade, a vida que Deus sonha para nós em seu reino. Um reino de mais paz, mais justiça, mais solidariedade. O Compêndio da Doutrina Social, número 193, ele cita o documento Solitudo Reis Socialis, e ele diz assim: a solidariedade é uma virtude cristã. Ela não é um sentimento de vaga compaixão ou de enternecimento superficial pelos males de tantas pessoas próximas ou distantes. Pelo contrário, é a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum, ou seja, pelo bem de todos e cada um, porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos.
O que em nossa vida hoje é a segunda túnica ou a sacola cheia que nos impede de caminhar com leveza da missão? Aquela que Jesus pediu para os seus discípulos deixarem para trás. Como que nossa comunidade tem exercido a autoridade de Jesus para curar, para acolher os marginalizados de nossa sociedade? Meu irmão e minha irmã, como que eu e você lidamos com esses ensinamentos de Jesus? Que cada vez que lemos, cada vez que refletimos, parece nos pedir coisas tão simples, coisas tão fáceis de serem realizadas, mas que muitas vezes a preguiça, os pecados, a segunda túnica que Jesus mandou abandonar, nos impedem de nos jogarmos na missão com a confiança de que Jesus sabe o que está nos pedindo, com a confiança de que aquelas palavras que estão no Evangelho ainda hoje são muito válidas e importantes e que sem elas nós não conseguimos realizar a missão que Deus quer de nós, que é a construção do seu reino. Que o Espírito Santo nos ajude a ter a coragem necessária e que a gente compreenda que nada mais importa quando fazemos a vontade de Deus. Oração final. Senhor, ensinai-nos a sacudir a poeira do desânimo e da indiferença. Que o testemunho de Santa Águeda nos inspire a buscar primeiro o Teu reinado, assim como o testemunho de vários sacerdotes, presbíteros, vários bispos, o próprio Papa, os cardeais, as irmãs religiosas, que doam totalmente a sua vida à missão da construção do reino. Que nós também, na nossa vocação de leigos e leigas, possamos assumir esse compromisso, confiando que o necessário para o caminho nunca nos faltará. Maria, Mãe da Esperança e auxílio dos cristãos e cristãs, roga por nós. Amém.